Pode ser, manda ver. Oi, estamos aqui com o Greco, Gustavo Greco, da Greco Design, agora New Greco. Estamos na parte do festival que acontece na praia, que é o Cannes Beach. E queria ouvir dele. Ele foi o único escritório de design a ter um produto no shortlist. Tiveram outras peças de design no shortlist, mas ele foi o único a conseguir emplacar uma peça que infelizmente acabou não sendo premiada. Queria ver um pouco do Gustavo, o que ele achou. Bom, primeiro é legal falar que eu tenho participado de muitos júris internacionais e hoje a nossa empresa é uma empresa competidora internacional. Ou seja, a gente tem participado de muitos festivais fora com êxitos e bons resultados. Dos 3 anos para cá a gente ganhou os mais importantes prêmios de design do mundo. Então a primeira coisa é que, é claro, é ruim perder, mas perder faz parte de quem compete, né? E a gente chegou muito longe. O shortlist é um feito importante no festival. A gente tem que lembrar que quando você é selecionado por um shortlist, você já passou por um crivo e uma série de etapas dentro do festival. Eu fui jurado aqui em Cannes e sei como que isso funciona aqui. A gente passa por... Quem chegou ao shortlist passou por 4 dias de seleção. Então você já é ali 10% do conjunto total de inscrições. É uma pré-seleção do júri para possíveis vencedores. Então só isso já te faz um vencedor de alguma maneira. Eu posso falar números aí. Primeiro, se não me engano, você já tem 2 leões. Isso. A Greco já tem 2 leões. Na realidade, para perder no shortlist, ou assim, para não ser peça, você já ganhou no shortlist. Eu não sei exatamente quanto foi esse ano, mas o que eu sei é que é alguma coisa próxima a 6% das peças que entram no shortlist, é isso? Não, geralmente são 10% das peças no shortlist e 6% entram. Ah, entendi, exatamente. Então você já estava entre os 10%. Isso. E tecnicamente, tem uma coisa que é terrível dizer, mas é o único escritório de design brasileiro que fez um shortlist esse ano. Isso. O resto, os outros shortlists de design foram de agências de publicidade. Eu acho que em relação a isso também, eu não gosto muito dessa disputa publicidade-design. Acho que somos áreas afins que devem trabalhar. Estamos na mesma indústria, juntos, exatamente. O que eu acho que é muito claro, para mim, eu sempre falo isso, eles fazem isso há muito mais tempo, eles têm um know-how para inscrição, uma capacidade de entendimento do prêmio muito maior do que a nossa. Acho que a gente tem que aprender com eles, né, e não se queixar disso. E uma coisa que eu sempre falo é o design colocar a cara no mundo, né? O mercado premiado é um mercado relevante. Então por isso que eu sempre visto a camisa do Brasil nesses prêmios pelo mundo afora. Rapidinho, só para fechar, além de Cannes, e outros prêmios que vocês estão participando, que seria uma boa indicar para a galera participar? A gente já ganhou o Grand Prix no Red Dot Design Award da Alemanha, ouro no IFE, fomos selecionados para o DND no ano passado, já ganhamos Elorro, prêmios Lusos, não sei se eu estou lembrando, Bienal Ibero-Americana de Design, são os prêmios que a gente já ganhou internacionalmente. Eu já fui parte de júris de Cannes, Red Dot, IFE, DND e Elorro também internacionais. Basicamente ele é o arroz de festa dos prêmios internacionais. Ele ganhou todos e foi jurado em todos. Me sinto até um pouco com vergonha dessa fala. Obrigado. Muito obrigado. Prazer. Tchau, tchau.